Pessoal, qual é a largura ideal para o moicano, tá? Porque tem uma largura ideal. Algumas pessoas fazem um moicano muito estreitinho, fica aquele negocinho fininho na cabeça da cliente que fica feio, tá? E algumas pessoas fazem muito largo. Claro que nunca vai ser exatamente da mesma largura, mas vocês vão ver aqui que usando uma referência, você consegue fazer adaptações em cima dessa referência e não se perde, tá? Você não se perde mais na largura. Então, qual que é essa referência que eu uso para os meus moicanos? Que é uma técnica que eu ensino para os meus alunos. Eu uso como referência o ponto alto da sobrancelha da cliente, da modelo. E é nesse ponto alto, ó, o ponto alto tá aqui, com o cabinho do pente eu vou entrar. Outra dica aqui, gente. Eu vou fazer um quadrante, né, aqui no topo, só que não vai ser da mesma largura aqui no início e aqui no final, tá? Aqui no final vai ser levemente mais estreito. Então, olha, ponto alto, eu entro e aqui eu venho entrando com o pente para o centro, ó, entro para o centro. Eu não vou deixar ele totalmente reto, tá? Então, ponto alto, venho entrando, olha sempre no espelho, para ver se tá retinho, e do outro lado também. Aqui, claro que você não pode formar um triângulo. Aqui largo e vem afunilando demais aqui atrás, tá? É uma entradinha bem pequena que já vai fazer muita diferença, porque você vai diminuir um pouquinho de um lado e um pouquinho do outro. Não é para ficar muito fino, só que tem que ficar levemente mais fino do que a parte da frente, tá? Ponto alto da sobrancelha e eu entro com o meu pente levemente inclinado para o centro, porque eu quero que a parte de trás fique um pouquinho mais fina que a parte da frente. Vou segurar aqui todo o meu moicano, vou olhar ali no espelho, que é importante, gente, eu tô passando para vocês uma referência. Use o ponto alto como referência, só que sempre olhando para o espelho, porque vai que uma sobrancelha está mais alta do que a outra, então vai ficar torto. Olha aqui, eu vou tirar mais um pouquinho para ficar mais retinho. Então, sempre faz olhando para o espelho. Ficou torto? Pega mais um pouquinho de cabelo. Ó, aqui atrás eu entro com o pente para ficar um pouquinho mais fino. Vocês vão conseguir ver bem daqui a pouquinho. Olha aqui, eu consegui a largura do meu moicano. E como que eu faço adaptações em cima dessa referência? Porque alguns penteados pedem um moicano um pouquinho mais largo e alguns pedem um moicano um pouquinho mais estreito. Só que não dá para fugir muito dessa referência porque fica feio, tá? Então, se o penteado ali pedir, se a cliente pedir um moicano mais estreito, vocês vão estreitar um pouquinho. Gente, mas é um pouquinho. Ó, esse pouquinho de um lado e um pouquinho do outro, porque juntando os dois já dá muita diferença. E se tiver que deixar um pouquinho mais largo, é a mesma coisa. É um pouquinho de um lado e um pouquinho do outro em cima dessa referência, daí você não vai se perder, tá? Mas eu, na maioria das vezes, assim, eu nunca mudo isso aqui. Eu uso isso aqui como referência para todos os meus penteados, mas é uma dica se você precisar aumentar ou se precisar diminuir um pouquinho, é um pouquinho só de cada lado. Eu vou mostrar para vocês aqui atrás como que a parte de trás é um pouquinho mais fina. Ó, a parte da frente, temos uma largura do nosso quadrante e eu entrei um pouquinho com o pente, aí se deita um pouquinho para trás da cabeça. Olha, gente, é mais fino, mas não forma um triângulo, tá? Aqui não é muito mais fino que a parte da frente. Então, eu queria focar bastante nessa parte. É a nossa largura aqui, ideal para o moicano perfeito. Espero que vocês tenham gostado dessa dica e se gostou, comenta aqui embaixo.